Continuação da leitura do livro Viva a Vida com Leveza e Alegria. Autora Paula Gasparini. Áudio 13. Continuação do conceito 5. Um espírito tem você, você não tem um espírito. Página 72. Nós temos medo do que achamos que o outro vai achar. Adão continuava sendo a pureza, mas para sua consciência iludida com a ideia do saber, ele se sentiu errado e sujo. Não era, mas por acreditar que era, viveu como tal, criou tal cenário para si. O dia em que ele perceber que continua sendo puro, poderá abandonar as folhas e voltar à nudez em paz, ou usar as folhas sem precisar achar que a falta delas é um erro. Nada mudou em sua essência, apenas seu julgamento sobre si mudou. O ponto não está no que vai se fazer, se cobrir com folhas ou não, isso não importa. O que importa é não atribuir à ação um valor. Antes ele usava a folha sem julgar, apenas usava. Agora ele usa porque acha certo. E quando ele cria, entre aspas, um certo, automaticamente ele cria, entre aspas, um errado. Ele se senta na cadeira de Deus. Veja o que diz um trecho do livro dos Upanishads. Abre aspas. Aquele que conhece o eu, o espírito como ser destrinchado de Deus, não é afetado pelo bem nem pelo mal. Essa ideia de dualidade não chega para quem adquiriu a consciência de que tudo é Deus. Nunca pensamentos do tipo, fiz uma coisa má ou fiz uma coisa boa, chegam até ele. Ele transcendeu o bem e o mal e não se preocupa com o que possa ou não ter feito. A glória eterna do conhecedor espírito de Brahma, Deus, que não tem início nem fim, revelada pelo conhecimento divino, não é aumentada ou diminuída pelas ações. Que um homem, portanto, procure encontrá-la, pois após encontrá-la, não poderá ser jamais tocado pelo mal. Outro ponto relevante. O espírito evolui e se torna, entre aspas, adulto, quando ele não se ilude mais com o seu próprio julgamento diante das formas. Quando ele entende que, por mais que pareça saber de que se trata e como tudo funciona, o único que sabe é a consciência maior. Quando o espírito conhece de tudo e se rende à grandeza da consciência maior, reconhecendo que ela é a única capaz de saber realmente o que cada coisa é, o espírito tornou-se evoluído. Ele mantém o conhecimento, mas abandona o saber. Não julgar absolutamente nada, a partir de sua ótica relativa, torna o espírito um ser amoroso, universalista e evoluído. Olha que diferença de tudo o que aprendemos sobre espíritos evoluídos. Não citamos boas ações, não citamos caridade, não citamos saídas do corpo, não citamos visões, meditações, mediunidade, nada disso. Apenas rendição absoluta à ideia do Deus causa primária. Não te parece que essa explicação está indo na contramão de muito do que temos aprendido? Mas essa explicação, apesar de não ser percebida por muitos de nós, devido ao julgamento de certo e errado, bem e mal, está claramente descrita em muitos e muitos livros considerados sagrados. Veja esse trecho dos Upanishads, abre aspas.
Os que conhecem Brahma o conhecem como a única realidade por trás de tudo que é aparente. A alma individual, espírito logado ao ego, esquecida do Senhor, apega-se ao prazer e desse modo se prende. Quando as três, mente, matéria e Maya, são conhecidas como uma com Brahma, percebe-se então que o eu é infinito e não participa da ação. A matéria é perecível, o Senhor, o destruidor da ignorância, é imperecível, imortal. A verdade é que estás sempre unida ao Senhor, mas tende que saber disso, não há mais nada a saber. Fecha aspas. Portanto, uma vez que o espírito é a pureza, não há nada que ele possa fazer para deixar de ser puro. Ele apenas pode estar em diferentes graus de ilusão sobre si mesmo. O espírito só precisa saber disso, fazer de tudo para ser consciente disso. Se você deseja evoluir, corra ao encontro de sentir-se o que você já é e sempre foi. Imagine que você é um rei. Por algum motivo, você se deixa convencer de que não é um rei, e sim um escravo. Você vai para a senzala e trabalha dia e noite, é açoitado e machucado, acreditando ser um escravo. Mas você é rei. Está esquecido disso, por isso vive como escravo, mas continua sendo rei. Basta lembrar e assumir seu trono. Isso acontece com o espírito. Falaremos mais para frente sobre isso. Deixemos claro, então, que o espírito a que me refiro, por enquanto, não é aquele ser que incorpora no médio do centro com o nome de preto velho, não é o fantasma, não é a sua avó que apareceu para você. O espírito é uma consciência não material e, assim sendo, não pode ser percebida pelo humano, pois o humano só reconhece algo como existente se esse algo conseguir passar por um de seus sentidos. Caso contrário, não é real para o homem. Temos uma ideia sobre o que é ser espírito, mas enquanto estamos explicando a partir da consciência material, não estamos nos referindo ao que ele de fato é. Falaremos mais sobre esses seres, ainda vivendo um ego personagem, ainda vivendo suas provas, porém num corpo mais sutil, num outro momento. Eles também, assim como você e eu, são espíritos vivendo uma experiência através do eu, ego, mas não aqui nesse plano denso, um plano acima, mais sutil. Plano ainda esse dual, ainda material, apenas sendo a materialidade diferente da nossa, nada mais que isso. Muito bem, entendendo o ego e entendendo espírito, vamos relacionar essas duas ideias. Como já disse, o espírito, ao se perceber como eu, personalidade, inicia seu processo de conhecer tudo o que existe. Ele estuda o que vê, como sendo consequência da bola da massa mestre, entre aspas, mexida. Estuda o fluido cósmico universal em diferentes formas. Estando no plano espiritual, ele adquire conhecimento sobre tudo e guarda essas informações. O espírito jamais perde o que aprendeu. Agora ele vai colocar esse aprendizado em prova. Para que isso aconteça, é montado para o espírito um campo de treinamento, como um jogo, onde ele vai testar seus conhecimentos. O objetivo do espírito é se desenvolver para cada vez mais viver com base no amor universal e não individual. O espírito não tem interesse algum em desenvolver-se materialmente, porque a matéria é um teatro.
nada mais é do que fluido cósmico universal, entre aspas, mexido, que nada mais é do que massa mestre, entre aspas, mexida, criando a ilusão de Maya.